ano de 1870, sertão do Cariri cearense. O sol castigava a caatinga ressequida enquanto Francisco Feitosa, 52 anos, patriarca de uma das famílias mais tradicionais da região, inspecionava os limites de sua propriedade. Alto, corpulento, de barba grisalha e olhos penetrantes, o coronel Feitosa carregava sempre seu rifle Winchester e um punhal na cintura. Naquela manhã, seu capataz Juvenal Ribeiro, 38 anos, chegou a galope com notícias que fariam ferver o sangue do velho coronel. Os Alencar estão cercando as terras da Baixa Grande, patrão. Já levantaram estacas e dizem que os documentos provam que aquilo pertence a eles desde os tempos do Império. Francisco cuspiu no chão ressequido antes de responder. Aquelas terras foram compradas pelo meu pai há 30 anos. Nenhum Alencar vai tomar o que é dos Feitosa. No outro extremo do Cariri, na Casa Grande do Engenho Guaribas, Joaquim Alencar, 48 anos, homem magro, de bigode fino e modos refinados, reunia seus 5 filhos e 3 genros. Sobre a mesa de jacarandá, um mapa antigo e amarelado mostrava divisas de terras que, segundo ele, provavam seus direitos sobre a Baixa Grande, uma faixa de terra fértil às margens do Riacho dos Porcos, onde o verde contrastava com a secura dominante. A tensão entre as famílias já durava décadas, desde que os primeiros Feitosa e Alencar chegaram àquelas paragens, mas sempre se mantivera em disputas verbais e processos judiciais que se arrastavam pela burocracia do Império. Tudo mudou numa manhã de feira em Crato, no dia 12 de agosto de 1872. A praça central fervilhava com barracas de couro, cestos de mandioca e rapadura. O cheiro de carne seca misturava-se ao suor dos animais e das pessoas que se aglomeravam para comprar, vender e trocar notícias. Antônio Feitosa, 29 anos, filho mais velho do coronel Francisco, estava comprando ferramentas quando avistou Pedro Alencar, 31 anos, primogênito de Joaquim. Os olhares se cruzaram com a intensidade de um relâmpago cortando o céu de verão. Pedro caminhou decidido na direção de Antônio. As terras da Baixa Grande são dos Alencar e vocês sabem disso. Falsificaram documentos e compraram o juiz de Juazeiro. Acusou Pedro, alto o suficiente para que os feirantes próximos ouvissem. Antônio, homem de estopim curto, não hesitou em responder. Cuidado com o que diz, Alencar. Sua língua pode custar mais caro do que imagina. A discussão escalou rapidamente. Insultos foram trocados. Familiares se aproximaram de ambos os lados. Quando Pedro sacou um punhal da cintura, Sebastião Feitosa, 27 anos, irmão de Antônio, não esperou para ver o desfecho. Sacou seu revólver e disparou contra o peito de Pedro Alencar, que tombou entre cestos de farinha, tingindo de vermelho o chão de terra batida. A feira transformou-se em caos. Gritos, correria, barracas derrubadas. Os Feitosa conseguiram escapar montados em seus cavalos, enquanto os Alencar carregavam o corpo ainda quente de Pedro. No caminho de volta para casa, o rosto banhado em lágrimas de ódio, Carlos Alencar, 26 anos, irmão da vítima, fez um juramento que ecoaria por décadas. Por Deus e todos os santos, não haverá Feitosa que não pague com sangue o que fizeram hoje. Essa dívida só se paga com a mesma moeda. O enterro de Pedro Alencar, realizado no dia seguinte no pequeno cemitério de Crato, reuniu não apenas familiares, mas dezenas de agregados, aliados políticos e trabalhadores das propriedades dos Alencar. O caixão de madeira escura, carregado pelos irmãos, parecia conter não apenas um corpo, mas a semente de uma guerra que logo engoliria o Cariri. O padre José Monteiro, 61 anos, conhecido por seu temperamento conciliador, tentou em vão apaziguar os ânimos durante o sermão. A vingança pertence ao Senhor, meus filhos. Não manchem suas mãos com sangue alheio. Suas palavras caíram em ouvidos moucos. Joaquim Alencar, ao jogar o primeiro punhado de terra sobre o caixão do filho, já traçava mentalmente sua estratégia de vingança. A resposta veio rápida. 2 semanas após o enterro de Pedro, Sebastião Feitosa, autor do disparo fatal na feira,
foi encontrado morto na estrada entre Crato e Barbalha. Seu corpo, crivado de balas, mostrava sinais de uma emboscada cuidadosamente planejada. 7 homens haviam atacado simultaneamente de trás das pedras e arbustos da Caatinga. Quando a notícia chegou à fazenda dos Feitosa, o coronel Francisco, que já esperava por retaliação, reuniu seus homens de confiança. A partir de hoje, ninguém da família viaja sozinho. Sempre em grupos de pelo menos 5 homens armados, ordenou, a voz trêmula de raiva e dor pela perda do filho. Em janeiro de 1873, o conflito ganhou novos contornos quando Joaquim Alencar contratou os serviços de Vicente Moreira, 39 anos, um cangaceiro conhecido como Gavião, que liderava um bando de 15 homens. Altos, magros, queimados de sol, vestidos com chapéus de couro e cartucheiras cruzadas no peito, os cangaceiros trouxeram um novo nível de violência ao conflito. Não se limitavam a atacar membros da família rival, qualquer trabalhador, agregado ou simplesmente alguém que tivesse negócios com os Feitosa tornava-se alvo potencial. Francisco Feitosa, vendo seus vaqueiros assassinados e plantações incendiadas, não tardou em seguir o exemplo do inimigo. Contratou Jerônimo Pereira, 42 anos, conhecido como Cobra, um ex-soldado da Guerra do Paraguai que reunira ao seu redor homens tão violentos quanto ele. Cada golpe dos Alencar será respondido com 2 nossos, prometeu Jerônimo ao receber o pagamento em moedas de ouro, o Cariri, região que já sofria com secas periódicas e a pobreza endêmica, viu-se mergulhado em um caos ainda maior. Viajantes evitavam cruzar a região. Comerciantes fechavam as portas ao primeiro sinal de conflito. Famílias inteiras abandonavam suas pequenas propriedades, temendo serem apanhadas no fogo cruzado. Em março de 1875, o conflito atingiu seu ápice quando os homens de Cobra atacaram a Casa Grande do Engenho Guaribas durante a festa de aniversário de 50 anos de Joaquim Alencar. O ataque, planejado para exterminar de uma vez a liderança da família rival, resultou em um banho de sangue. 11 pessoas morreram, incluindo mulheres e uma criança de apenas 7 anos, neta de Joaquim. O próprio patriarca dos Alencar sobreviveu por pouco, atingido por um tiro que lhe atravessou o ombro. As notícias da chacina correram o sertão, chocando até mesmo aqueles acostumados com a violência cotidiana da região. O padre José Monteiro, horrorizado com a escalada do conflito, enviou cartas ao bispo de Fortaleza e ao presidente da província, implorando por intervenção. O Cariri transformou-se em terra sem lei, onde famílias inteiras são exterminadas em nome de uma honra que já não existe, escreveu ele em sua súplica. A resposta veio na forma de um destacamento de 25 soldados, comandados pelo capitão Rodrigo Almeida, 37 anos, militar de carreira conhecido por sua disciplina inflexível. Esta região agora está sob lei marcial, anunciou o capitão ao chegar a Crato. Qualquer homem encontrado portando armas será detido imediatamente. A presença militar trouxe uma calma aparente, mas o ódio continuava a fermentar sob a superfície. Os ataques tornaram-se menos frequentes, porém mais calculados. Em vez de confrontos abertos, assassinatos silenciosos ocorriam na calada da noite. Casas eram incendiadas com famílias dormindo dentro. Poços eram envenenados. O terror adquiriu novas formas, mais insidiosas e difíceis de rastrear. Carlos Alencar, que assumira a liderança da família após Joaquim ficar parcialmente inválido pelo ferimento, intensificou a guerra psicológica. Quero que cada feitosa acorde suando frio, sem saber se verá o pôr do sol, dizia aos seus homens de confiança. Francisco Feitosa, agora com 61 anos, viu sua família sendo dizimada gradualmente. Dos 6 filhos homens que tinha no início do conflito, apenas 2 continuavam vivos em 1878. Sua esposa, Dona Maria das Dores Feitosa, 58 anos, mulher forte que sempre administrara a casa com mão firme, definhou em depressão profunda após enterrar 4 filhos. Faleceu durante o sono em uma noite de junho, sem ferimentos visíveis, mas com o coração despedaçado pelas perdas. Foi o ódio que a matou.
lamentou Francisco ao pé do caixão simples. Os Alencar tiraram dela a vontade de viver. Entre 1880 e 1885, o conflito arrefeceu não por reconciliação, mas por exaustão. Ambas as famílias haviam perdido tantos membros que mal conseguiam manter suas propriedades funcionando. As terras da Baixa Grande, estopim original da disputa, permaneciam abandonadas, tomadas pelo mato e assombradas por histórias de almas penadas que os sertanejos contavam em noites de lua cheia. O capitão Rodrigo, ainda mantendo sua tropa na região, conseguiu prender os cangaceiros mais notórios, incluindo Gavião e 3 de seus homens, enviados para a cadeia de Fortaleza. Em outubro de 1887, um fato inesperado abalou a região. Francisco Feitosa e Carlos Alencar encontraram-se por acaso na pequena capela de São Sebastião, onde ambos foram rezar, cada um por sua família destroçada. Os 2 homens, agora envelhecidos prematuramente pela violência que haviam alimentado, olharam-se longamente sem trocar palavras. O padre José Monteiro, agora com 76 anos e saúde frágil, testemunhou o momento. Vi 2 fantasmas se encarando, contaria ele depois, homens que já morreram por dentro muito antes de seus corpos seguirem o mesmo caminho. Aquele encontro silencioso na capela marcou o início de uma trégua não declarada. Não houve aperto de mãos, nem palavras de reconciliação, apenas o reconhecimento mútuo de que a guerra havia consumido ambos os lados sem vencedores. Em 1889, com a proclamação da República, novas autoridades chegaram à região com ordens expressas para pacificar definitivamente o sertão. O coronel Augusto Sampaio, 45 anos, datus delegado especial enviado pelo governo republicano, convocou uma reunião formal entre os remanescentes das famílias Feitosa e Alencar. Esta terra sangrou demais, declarou o coronel Sampaio na reunião realizada na Câmara Municipal de Crato. A República não tolerará que famílias transformem o sertão em campo de batalha particular. Francisco Feitosa, agora um ancião de 71 anos, apoiado em uma bengala e com o olhar perdido no vazio, assentiu silenciosamente. Carlos Alencar, aos 43 anos, mas aparentando 2 décadas a mais, limitou-se a dizer: a guerra terminou porque já não sobra ninguém para matar ou morrer. O Acordo de Paz, assinado em fevereiro de 1890, foi mais uma formalidade do que uma verdadeira reconciliação. O balanço final era devastador. 37 mortos diretamente ligados às famílias, mais de 50 trabalhadores e agregados, dezenas de feridos, propriedades destruídas e uma região profundamente marcada pelo medo. Francisco Feitosa faleceu 3 meses após a assinatura do acordo, consumido pela amargura e pelas lembranças. Dizem que suas últimas palavras foram: ganhamos a terra e perdemos a vida. Carlos Alencar viveu mais alguns anos, isolado no que restara do engenho Guaribas, evitado até mesmo por parentes distantes que temiam a maldição que parecia acompanhar o sobrenome. Morreu em 1897, aos 50 anos, vítima de uma febre que seu corpo enfraquecido não conseguiu combater. O padre José Monteiro, em seu último sermão antes de falecer em 1895, refletiu sobre o conflito. A guerra entre Feitosa e Alencar nos ensina que o ódio é como fogo na caatinga seca. Uma vez aceso, consome tudo até que não reste nada além de cinzas. As novas gerações tentaram reconstruir suas vidas longe do estigma da violência. Alguns mudaram de sobrenome, outros migraram para estados distantes. As terras da Baixa Grande permaneceram abandonadas por décadas, até serem finalmente divididas entre pequenos agricultores que não carregavam o peso dos sobrenomes malditos. Em 1920, um jornalista de Fortaleza visitou o Cariri para escrever sobre o desenvolvimento da região e entrevistou Maria Feitosa, 67 anos, uma das poucas sobreviventes diretas do conflito, que era apenas uma menina quando a guerra começou. "O que restou daqueles tempos?" perguntou o jornalista. Após um longo silêncio, ela respondeu: "Restaram cruzes no cemitério, terras sem dono e histórias que as mães contam aos filhos para que aprendam que a vingança é um prato que, quando servido, envenena primeiro quem o preparou." Hoje,
Mais de um século depois, os nomes Feitosa e Alencar ainda são comuns no Cariri cearense, mas poucos conhecem a história sangrenta que um dia os dividiu. As propriedades, que foram palco de emboscadas e chacinas, transformaram-se em pequenas comunidades pacíficas. No cemitério de Crato, lápides antigas e desgastadas pelo tempo guardam silenciosamente a memória daqueles que caíram na guerra particular que consumiu o sertão. A disputa por terras, que poderia ter sido resolvida com papéis e tribunais, transformou-se em um ciclo de ódio onde todos perderam muito mais do que alguns hectares de caatinga. Como dizem os velhos sertanejos, foi como ver duas árvores centenárias arrancando-se mutuamente as raízes até que ambas secassem sob o sol inclemente do Nordeste, deixando apenas o vazio onde antes havia vida.